Bom dia, Margarete. Bom dia. Tudo bem com Já nem você? consegue acordar tão cedo. Ah, já estou acordada desde as 6. O Ai, sábado mesmo, né? O mesmo milagre da manhã que eu ensino para vocês lá, eu faço ele aqui, senão não dá conta de fazer tudo que tem que fazer no dia, não. eu descanso no sábado. Consigo descansar mais. Mas que bom, fico feliz de você estar aqui, viu? E ter se esforçado aí para acordar cedo, para conseguir, né, a gente conversar um pouquinho. Mas me conta aí em que parte, né, você está, onde você está tendo dificuldade. Alessandra, eu tô no começo. Eu tive muita dificuldade de conseguir trabalhar o curso. Eu não consegui me planejar. Na verdade, é falta de planejamento. Ter várias funções. Eu sou vó, né? Aí o curso que eu estou trabalhando é para o meu neto. Aí então eu tenho outras funções que eu trabalho, aí eu não consigo, assim, eu estou no começo do curso, né? E Tá, tem uma parte que você trabalha muito, que é a questão de você ter autoridade. Eu acho que eu nunca tive, nem quando eu era mãe, só mãe, né? Aí eu comecei a trabalhar a questão da alimentação, trabalhar não, a ver a necessidade da alimentação, da alteração da alimentação. E aí eu fui conversar com meu neto, que ele mora comigo, né? Ele e minha filha moram comigo. ele E tem quantos anos? ele tem 10 anos. Ele vai já aparecer aqui, ele vai aparecer. Paulo Rafael, coisa mais linda. Oi, bom dia. Olha, a carinha dele parece com o meu Luca, hein? Bom dia. E E ele aí, o tem que, que, muita você, que, que dificuldade para você pensou com relação à ele tem alimentação? resistência à alimentação, a alimentação dele é muito restrita mesmo. E quando eu falo em mudar a alimentação, aí eu não, sabe, ele não tem a menor interesse. E eu não consegui. E por conta disso, eu tive outros problemas também no trabalho e aumentou as minhas funções e eu não consegui trabalhar o curso também. Então Tá, vamos lá, vamos um passo de cada vez aí, então. Primeiro ponto, com relação a essa organização, né, para você conseguir assistir às aulas e colocar em prática. Você chegou a assistir uma aula onde eu dou algumas ideias de como a gente conseguir tempo para fazer o curso? É uma aula que está lá na introdução. não, a introdução eu vi tudo. Eu estou na parte da alimentação, né? Então Isso, mas eu tenho essa aula em que específico, você assistiu? Oi? Essa aula em específico, você assistiu? Sim. Aí você fala muito a importância do diário, a importância do tempo, a importância de especificar um horário. Essa parte toda eu assisti. Eu Tá. tenho toda, né? Mas assim, eu não consegui efetivamente separar esse tempo, eu não consegui. Logo no começo eu estava muito bem aí, eu parei, eu estou parada há um tempão e hoje eu ia assistir a aula e não percebi que eu tinha ligado a câmera. Eu Olha, ia assistir a dúvida, é, não era dúvida, mas eu estava até só de olhar assim preocupada. um pouquinho, né, conversar um pouquinho com você, mas eu, antes de eu, né, falar, tirar as minhas próprias conclusões aqui, você, qual palavra tem mais significado para você? Liberdade ou organização? É, Qual palavra tem mais liberdade, importância para você? Liberdade, liberdade. verdade. E aí, quando a gente valoriza mais a liberdade, a gente acaba caindo numa armadilha. Eu sou assim também. A gente pode achar que a organização ela é uma prisão.
E aí eu não quero ser organizada, porque se eu fizer tudo direitinho, né, colocar tudo que eu tenho que fazer no papel, seguir uma rotina, aquilo é uma prisão para mim. Então, a sua mente não deixa você se organizar, porque ela valoriza a liberdade. Então, o que eu preciso entender? É que eu preciso estabelecer uma rotina, eu preciso colocar no papel tudo o que eu faço, todas as minhas funções. Só que eu preciso fazer isso de uma forma um pouco flexível, porque você não gosta de rotina, você não gosta de ter as coisas engessadas. E isso não funciona para você e não vai funcionar, parte da sua personalidade. Então, entendendo um pouquinho isso, como você poderia se organizar em todos os seus afazeres, mas de uma forma que fosse um pouco flexível. Por exemplo, quais são os trabalhos que você desempenha? Fala para mim. Tá, sou bancária, sou mãe, sou vó, sou esposa, sou florista, tenho plantas em excesso, sou apaixonada por plantas. E me consome muito tempo, né? Tá. E Como sou bancária, toda a minha família. Tudo sou eu que faço para minha família. Eu sou o socorro de todos, do meu esposo, da minha filha, do meu segundo filho. tá? Eu E tô até quando sempre, você vai aguentar essa carga sozinha? tô sempre disponível, né? E até quando? Eu sou irmã mais velha de 9 irmãos. E eu sempre cuidei de todos, Essa né? carga, esse arrimo, né, que você se tornou, não é porque você é a irmã mais velha, não. Isso acontece com irmãs mais novas também. Não é por isso. É porque você tem um senso de ajuda, você valoriza as pessoas e você não sabe falar não. Agora, daqui a pouco você vai chegar numa parte do curso onde você vai aprender sobre autonomia. E eu quero que você preste atenção, porque quando a gente não dá autonomia para a criança, a gente gera nela uma insegurança. E essa insegurança ela pode atrapalhar a vida inteira dessa criança. E quando você estiver estudando sobre autonomia, presta atenção qual tipo de autonomia você tem dado para as pessoas que estão à sua volta também, para os seus irmãos, para a sua família. Será que fazer tudo por eles é a melhor forma de ajudá-los? O que você acha? Eu hoje, assim, eu começo a perceber essa questão. E exatamente o curso tem me ajudado muito, essa parte dessa introdução, né? E eu travei no começo, assim, eu dei uma travada e realmente... Tá. E essa travada não é porque você faz, porque você tem 2 trabalhos e porque você cuida do seu neto. Pelo pouquinho que você está me falando, parece que a sua carga é muito mais do peso que você pega das outras pessoas do que do próprio peso da sua vida, né? Do seu trabalho, dos seus deveres. E como você entrou nesse processo de mudança, né? Eu gostaria que você estivesse aberta para realmente mudar tudo que tiver que ser mudado. Nunca é tarde para mudar. Não tem problema ser vó. Né? Na realidade, eu acho que eu estou nesse curso porque eu sou uma pessoa que eu gosto de mudar. Por mais que eu seja muito cheia de afazeres, mas eu sou muito propícia à mudança. É impressionante, assim, né? Eu tenho 53 anos, mas eu gosto de mudar, eu gosto de aprender, eu gosto de estar vendo algo novo. E dentro dessa circunstância dele, assim, das dificuldades que ele apresenta no dia a dia para as atividades dele, aí eu tomei essa ação para mim. Tanto é que eu já tentei conversar com a mãe dele para a gente caminhar juntas, mas ela, tipo assim,
ela espera de mim, né? Ela espera que eu busque a solução. Aí eu já falei que a gente curso, mas eu não consigo. Então, talvez, no fundo, tenha sido isso que tenha me causado muito, assim, uma certa dor, porque eu que busquei como avó e eu queria muito a participação dela, né? E aí, como assim, ela Tá, se você vai fechou. precisar trabalhar a autonomia dela também, mas entendendo qual é a sua parcela de responsabilidade nisso, de ajudar ela a criar essa autonomia, porque você nunca deu essa autonomia para ela. Principalmente porque ela mora com você. Então você continua cuidando dela até hoje. Só que ela cresceu. E aí? Quando ela. Quantos anos ela tem, sua filha? Só 30. 30, ótimo. Só Com 30 anos foi quando eu vivi a minha crise dos 40, né? Que eu falo que eu vivi a minha crise dos 30, que para mim chegou mais cedo. Com 30 anos foi quando eu comecei a me libertar da minha insegurança. Hoje eu tô com 38. Eu vivi uma vida de insegurança a minha vida inteira. Porque a minha mãe, ela sempre, não só a minha mãe, né? Como eu sou a mais nova, não sou a mais velha, então sempre todo mundo fez tudo para mim. Eu nunca precisei correr atrás de muita coisa, embora eu quisesse, porque eu tenho também esse senso de liberdade. Mas eu tentava, a hora que eu ia conseguir alguma coisa, algo errado, né, acontecia, e eu simplesmente não progredia. Por quê? Porque lá no fundo tinha uma insegurança de fazer as coisas sozinha. Então eu quero que você pense enquanto você realmente ajuda a sua filha fazendo tudo por ela, né? E que você trabalhe essa questão da autonomia, você vai chegar nesse ponto do curso daqui a pouco. Eu quero que você trabalhe essa autonomia com relação a ela também, né? E você vai sentar e você vai conversar com ela e você vai falar, olha, eu não sabia disso até agora, mas agora eu sei. Então daqui para frente precisa ser diferente. Ela é adulta, vocês podem ter uma conversa simples e franca. É diferente da criança, né? Que a gente vai com rodeios e a gente vai com muito mais ações do que com palavras. Agora, só para a gente finalizar, mais 2 pontos importantes aí. Descobriu a linguagem do amor dos dois? Da sua filha, do seu neto? Tá um pouco travada a sua câmera, Margarete. O neto é muito a questão. Acho que é a internet. Porque... mas estou te ouvindo agora. Melhorou? Melhorou? Melhorou, pode falar. Conseguiu identificar a linguagem do amor dele? O meu neto é o estar junto, assim, ele é muito, você percebeu agora, ele tá sempre junto, ele é muito de estar junto, é muito do toque, né? E a filha... O estar junto, quando é muito coladinho, né? É muito doce, ela... Tem a questão do toque, mas pode ser o tempo de qualidade, o que você identifica mais nele? Tá dando uma travada, né? Aí gosta. Eita, tá. Mas... Você tá perto do seu aparelho de Wi-Fi? Para perto. Você tenta ir lá mais para perto, porque às vezes tem, como às vezes mais agora, gente na casa já acordou, tem mais gente usando aí a internet junto com você. Aí. E a questão da liderança. A questão da liderança agora está um pouco melhor. A questão da liderança, você já identificou em que estágio você está? E é legal você identificar com a sua filha e com ele, né? Você já identificou que estágio você está e o que você tem que fazer para avançar? Na primária, eu não tenho liderança. Assim. Não tem. Ok, não tem problema. O importante é a gente identificar onde a gente está. Agora, o que você precisa fazer para avançar para o segundo nível de relacionamento?
que está faltando aí? Do que você estudou, do que você viu, que precisa, que a gente precisa, né? Nesse estágio de relacionamento. Tá. Mas, ó, é importante a gente ter clareza. Uma posição, uma postura, Mas você conseguiu aprender quais são os estágios? Primeiro estágio é aquele que não tem ainda, né, nenhuma autoridade. Segundo estágio do relacionamento, onde eu começo a construir um relacionamento com meu filho. Terceiro estágio do resultado, que é quando eu começo a me preocupar com o resultado dele, não com o meu. Então, nesse estágio, eu começo a ensinar o que ele precisa aprender. E eu arrisco dizer que a sua filha ainda precisa aprender algumas coisas ainda hoje, visto que você ainda faz muitas coisas por ela. Então, eu quero que você trabalhe com a sua filha e com o seu neto. Quarto estágio de discipulado, quinto estágio da integridade, onde a gente realmente vai pelo exemplo, né? Relacionamento, que é esse que você precisa atingir. Precisa desenvolver um relacionamento com os dois. Qual que é a base de um relacionamento? Conversa. Conversa. Principalmente quando já se tem 10 anos ou 30. Conversa. Você precisa conhecer os dois. Conhecer a linguagem do amor, usar essa linguagem do amor, mas se interessar pelo que eles se interessam. Então, por exemplo, qualquer coisa, por exemplo, seu neto gosta de um desenho na TV, tá? Pergunta para ele por que ele gosta daquilo. Qual é a personagem principal? Por quê? Quais são as qualidades que tem aquele personagem que ele gosta? Para que você comece a conhecer. E principalmente a criança, né? Mas o adulto também. Quando a gente se interessa pela pessoa, ele começa a se abrir mais com a gente. Então, não se preocupa em conquistar o último estágio da liderança. Não, se preocupa em conquistar o segundo. Para que você continue, para que você comece a evoluir. E aí, quando você conseguir o segundo, aí você pensa no que fazer para alcançar o terceiro. Entende? E não adianta você querer introduzir o protocolo alimentar antes de conquistar pelo menos o terceiro estágio aí da liderança. Vai ser mais difícil, principalmente porque ele é bastante restritivo. Só que essa restrição alimentar, ela mostra que o intestino dele está prejudicado. Então, a gente precisa mexer nisso, né? Porque quando a gente desintoxica o intestino, a restrição alimentar vai embora. E a criança muda o paladar, né? Margarete, faz o seguinte. Obrigada mesmo, acho que... Deu uma clareada? Fazer aí, sim ou não? Vamos fazer o seguinte, ó, tá bem ruim a internet, desativa o seu Wi-Fi, aí no seu celular mesmo, desativa ele, ativa de novo, aí você volta aqui só pra gente finalizar. Bom dia, meu amor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Roberta, queria te agradecer, viu? Tá me ajudando muito. Já tá tendo avanços aí na sua casa? Sim, tá sim, com certeza. Compartilhe um pouquinho comigo também, que eu gosto de saber também as coisas boas, né, gente? É porque às vezes a gente acha que não é muito, né? Mas quando a gente começa a comparar com como era, aí a gente vê que teve sim muita mudança. Sim, né? Com certeza. É que a gente acostuma rápido com o que é bom, né? Então, o Lucas, ele tem o diagnóstico de TOD e TDAH. Quer dizer, H não, só TDA. E tem QI elevado, acima da média, né? E eu, depois que descobri que ele tinha, percebi que eu também tinha, né? Então, somos dois. O Lucas, ele vai fazer 7 anos.
Assim, eu percebi que a linguagem do amor dele é o tempo de qualidade e o toque, né? Depois que isso ficou mais claro, mudou muito, ele ficou mais tranquilo. A rotina para ele é uma coisa que também influencia muito. Ele precisa muito de uma rotina para ele ficar tranquilo. Aí, final de semana, eu tenho percebido que ele tem ficado muito agitado, porque acho que foge da rotina, né? Então, ele fica muito... Tem final de semana que ele fica muito agitado. Uma dificuldade muito grande... Uma rotina do fim de semana, né? Uma rotina diferente, mais flexível. Pois é. Também. Eu vou ter que pensar... Assim, a gente faz passeios, né? Mas, assim, faz jogos, vê filme, mas, de repente, ainda falta alguma coisa para, né, ajustar. Eu estou observando. Ele é ansioso? Ele é. Muito, muito impulsivo, muito ansioso. Normalmente a criança que tem o TDAH né? Ela é ansiosa. E o que acontece? Como o final de semana é muito livre, né? Não tem uma sequência, a criança lá no fundo da cabecinha dela, ela fica pensando assim, e agora, o que será que vai acontecer? Então, quando você tem uma rotina estabelecida, por exemplo, depois do almoço, é a hora do passeio. Tudo bem, eu não sei que passeio vai ser, pode ser qualquer passeio, pode ser o parque, pode ser o shopping, pode ser a casa da avó, não importa, mas é a hora do passeio. Então, lá na cabecinha dela, ela sabe o que vai acontecer. E aí ela fica mais tranquila, porque ela está prevendo, né? Não tem aquela insegurança do futuro, né? Mesmo que seja um futuro bem próximo, entendeu? Ele me pergunta muito, o que vai ser agora? Então, por isso eu percebo que ele tem essa necessidade, né? De saber qual vai ser o próximo passo, né? Agora, uma coisa que eu tenho tido muita dificuldade e que eu não consegui, assim, não estou com clareza de que é linguagem de amor ou se eu mesmo que ainda não estou dando autonomia para ele, é a questão da alimentação. Ele come, por exemplo, o que interessa a ele, sozinho, e daí a pouco ele me pede ajuda para comer. Na época que a gente dava chocolate, a gente chegou até tirar o chocolate como forma de forçar ele a comer sozinho e não deu certo. Então, eu ainda não consegui... Pode ser um pouquinho aí da linguagem do serviço. Foi o que eu imaginei. Testa de outras formas, né? Fazendo outros atos de serviço para você ver como ele reage. Porque às vezes a gente sempre tem uma linguagem que é principal e uma linguagem que é secundária. Essa linguagem secundária, ela é importante também, não tanto quanto a principal, mas ela é importante também. Aí as outras não faz, né? Não fala muito com a criança. Então, às vezes ele tem um pouco dessa linguagem e ele está expressando nesse momento. Pois eu fiquei muito na dúvida, mas esse sinal de que era a linguagem de serviço já tinha me aparecido, mas fica aquela pressão, né? Esse menino tem que comer sozinho, esse menino tem que comer sozinho, aí você começa a ficar ali angustiada, né? Será que eu não estou dando autonomia? No meu interior, eu acho que sim. Eu falo, gente, eu não quero uma criança dependente, eu quero que ela faça as coisas, né? E mesmo assim eu enfrento essa dificuldade e aí eu fico sem saber, angustiada também. E a gente tem algumas maneiras de fazer a abordagem, né, nesse momento para você resolver isso. Primeiro, você precisa perceber se isso realmente é uma linguagem de amor ou não. Então, teste em outros momentos, porque se for você suprindo em outros momentos, ele não sinta necessidade nesse momento da comida. Entendeu? Qual outro momento? Assim, tem os dois, tem na comida e no banho. Porque aí eu passo hidratante, né? Então, acho que tem a questão do carinho ali na hora do banho. Mas a comida eu já estava achando que não. Então, são esses dois momentos, é comida e banho. Lembra que a criança que tem a linguagem do serviço, ela gosta de ser servida e ela gosta de servir. Ela gosta de ser ajudada e ela gosta de ajudar. Então, você pode, por exemplo, chamar ele para te ajudar na hora da comida, na hora que você estiver passando um pano na casa,
Na hora que você tiver, sei lá, vai fazer a feira, leva ele junto, pede ajuda dele, fala, olha, vamos escolher, você escolhe a maçã e eu escolho a laranja. E deixa ele escolher, nem que ele escolha, né, não escolha o melhor, você deixa ele te ajudar. E aí, lógico, você vai ensinando também, né, como melhor fazer aquelas coisas que você está deixando ele te ajudar. E, de repente, você pode fazer, por exemplo, num café da tarde, levar para ele no sofá, né? Ou separar a roupa da escola, mas fazer pequenos... quando você for fazer algo por ele, tentar fazer algo bem pontual, né? E que não seja sempre, todo dia, a mesma coisa, para ele não atribuir que aquilo é obrigação sua. Porque quando se tem a linguagem do serviço, a gente pode facilmente acabar estimulando a criança a ser mais preguiçosa, mais folgada, e não é isso que a gente quer. A gente quer só suprir essa necessidade dela se sentir amada, né? Então, estimula que ele também sirva, porque se ele tem essa linguagem do serviço, ele também gosta de servir. Gosta. Então, ele assim, gosta muito. Então já é um ponto mais forte de alerta aí para essa linguagem. Tá. Que né? bom. E aí você vai tentar suprir isso de outra maneira. E na hora da comida, você sempre, em vez de cobrar, incentivar ele a fazer o que você quer. Então, por exemplo, estabelecer alguma recompensa imediata depois da comida, mas sem forçar ele a terminar a comida. Por exemplo, filho, se você... a gente vai sentar para comer agora, e assim que a gente terminar de comer, o que você acha da gente brincar de, sei lá, caça-palavras? Ou então, o que você acha da gente brincar de, sei lá, alguma coisa que ele gosta aí? O jogo de cartas, sei lá, do quê? Ou de carrinho. Aí você vai... E aí, então, você vai frisar o quê? Que vocês vão brincar assim que ele terminar de comer. E aí ele vai entender que uma coisa depende da outra, mas você não está forçando ele a terminar de comer. Você quer brincar com ele. Entendeu? E aí, de repente, você pode falar assim, olha, a mamãe tem tantos minutos de intervalo aqui antes de voltar a trabalhar, então, né, vamos tentar comer rapidinho pra gente brincar? Para que ele foque no benefício e não naquela obrigação de terminar de comer. Entendeu? Tá. Ele gosta de desafios? Muito. Então, criança que gosta de desafio, gente, é muito fácil. Eu sempre dou o exemplo que eu uso com o Luca aqui na hora do banho, né? O Luca, um tempo atrás, ele entrou naquela fase de não querer tomar banho. Agora já quer tomar banho de novo. Mas quando ele estava nessa fase de não querer tomar banho, se eu falasse para ele assim, filho, chegou a hora do banho, virava do avesso e não queria tomar banho. Aí eu falei, não, pera lá. Eu duvido que você chega primeiro que eu no banho. Rapidinho ele estava lá no banho. Ou então, vamos ver quem chega primeiro no banheiro. Né? E aí sai correndo, e ele queria chegar primeiro, porque ele gosta de desafio. Toda criança gosta, umas mais, outras menos, né? Mas toda criança gosta desse tipo de desafio, entendeu? Então, sempre focar no que você quer. Focar no positivo, que aí você consegue resolver melhor essa questão. E quanto a comer as coisas... quanto a comer as coisas que precisa comer, você já chegou a conversar com ele a importância desses alimentos? Sim, ele na escola vê muito comidas saudáveis, ele conhece os nomes dos legumes, tudo. Assim, ele tem muita dificuldade de mudar a alimentação e colocar uma coisa diferente, mas assim, eu vou sempre insistindo e aos poucos eu vou mudando, sabe? Isso. Mas assim, almoço é ótimo, ele come de tudo, jiló, agora fruta é só banana. Então aí eu dou banana e aí, quero comer bananada. A bananada é sem açúcar. Eu falo, mas para comer a bananada você tem que comer a banana. Então eu vou trabalhando nesse esquema, porque para eu ter um avanço, eu negocio com ele. Eu tenho que negociar muito, assim, sabe? Porque se eu impor... fazer essas negociações sempre dessa maneira, pensando no que você quer que ele faça e usando que ele gosta de desafios, né? Então, de repente, você pode estabelecer
o dia do desafio, o dia do experimentar algo novo, por exemplo. Legal. Entendeu? E aí você leva ele lá na feira, no sacolão, junto com você. Você primeiro vai conversar com ele. Se ele gosta de aprender coisas, ele é uma criança curiosa? Muito. Normalmente, quem tem o TDAH né? Principalmente se ele tem o QI mais elevado, que é comum também. Vai ensinando para ele, por exemplo, fala, filho, olha que interessante o que eu achei aqui, e aí você procura, sei lá, qualquer matéria na internet, fala assim, olha só, sabia que essa fruta, ela faz isso, isso e isso? E você vai lançando para ele, vai falando de várias frutas ao longo dos dias aí, e aí você estabelece um dia do desafio, um dia de experimentar uma fruta nova. E aí você leva ele lá no sacolão com você e fala assim, nós temos todas essas frutas, qual dessas você gostaria de experimentar essa semana? Deixa ele escolher. Né? Fala, experimentar, você não vai comer ela inteira, você vai comer um pedacinho, vai ver se você gosta. Né? De repente, se você não gostar, a mamãe preparar de outro jeito. Ele comia tudo quando bebê e depois parou. Enjeita tudo, só aceita a banana. E aí você pega fazer isso, as frutas que vão trazer um benefício para ele que ele quer. Por exemplo, o abacate. O abacate é uma fruta que vai estimular o foco, a concentração dele. Então, vai ajudar ele na escola, né? Vai ajudar ele não sei qual a dificuldade que ele tem, por exemplo, relacionada à concentração aí. Estudo? Não, ele ama estudar. Nas brincadeiras? Aonde ele... É nas obrigações. O foco dele é na hora de almoçar, por exemplo. Ele almoça mexendo com alguma coisa, brincando com alguma coisa. Ele não consegue parar e ter aquela refeição tranquila, sabe? Tá. Geralmente então, é no almoço. Você fala isso, fala assim, olha, eu estava lendo aqui e eu descobri que o abacate ajuda a gente a comer mais rápido. Você vai, vai no que ele quer, entendeu? O abacate tem inúmeros benefícios. Você vai fixar, frisar para ele aquilo que é importante para ele. Entendeu? E aí você fala, olha, você gostaria de, né? Sentou na mesa, comeu rápido, sobra tempo para brincar mais, né? Se alimentou bem ali, fica forte, saudável. E aí você vai na linguagem dele, entendeu? Criando, estimulando o interesse dele conhecer esses alimentos. Né? Eu fiz isso com a água. A gente tem que ter muita criatividade, impressionante, né? Eu estou indo na nutricionista, porque também vi que eu precisava muito me cuidar, e aí ela me deu um copo de medida. O Lucas, ele não bebe água, não bebia água. E aí me veio de eu usar aquele copo ali e combinar com ele, 100 ml. E aí eu encho o copo até em cima, 500 ml, e aí ele vai bebendo de 100 ml, e no início eu falei, vou te dar um prêmio, vou te dar um prêmio. E deu certo, menina, agora ele bebe 200 ml de uma vez só. Olha só. Então, assim, a gente tem que ter muita criatividade, né? Meu Deus. Mas essa criatividade, gente, ela está em nós. A gente só precisa o quê? Entender qual é a necessidade do nosso filho. E aí essa criatividade para ajudar ele vem. Eu vou fazer essa questão da fruta, então. Né? Aí tomara que dê certo. No demais aí, tudo certo? Tudo assim, uma outra coisa, não, tá tudo bem, graças a Deus, melhorou muito, e quando eu comecei a me entender também, a me respeitar, aquela questão que você fala pra gente elencar as nossas 5 características, não é? Valores. Os valores, aquilo ali me ajudou muito, então aquilo ali, eu perceber aonde eu me sentia, né, assim, invadida, foi essencial também. Uma outra coisa é que ele gosta de ganhar, quer ganhar, competir, ele tem muito isso acirrado, né? E aí teve um dia, por exemplo, que eu encerrei o jogo, porque eu falei, olha, você só ganha e eu também tenho que ter a minha vez, né? Fica sem graça só você ganhar. Então, assim,
ele tem muito isso. Na psicóloga trabalha muito isso, mas ainda vejo que... Precisa entender se esse não é um traço da personalidade dele. Entendeu? Porque tem pessoas que elas têm esse senso de competitividade muito aflorado. E aí a gente precisa trabalhar o quê? Se isso for parte da personalidade dele, a gente não consegue tirar isso dele. Ele sempre vai querer ganhar. Só que a gente precisa trabalhar mais a empatia. Ele se colocar no lugar da outra pessoa. Olha, do mesmo jeito que você não gosta de perder, as outras pessoas também não gostam, né? E estimular a empatia dele fora desses momentos também. Fazendo ele se colocar no lugar das pessoas, né? Para que ele saiba ter equilíbrio, né? Nessa parte. Mas se isso for parte da personalidade dele, e por isso que de vez em quando eu lanço os desafios para vocês ganharem a análise corporal, porque isso vocês podem tanto fazer análise para vocês, né? Como eu já fiz algumas essa semana, como vocês podem fazer para o filho de vocês, né? Para vocês entenderem, conhecerem melhor aí esses perfis, né, de personalidade. E o que acontece? A pessoa que ela é competitiva a vida inteira. E isso é algo positivo. Ela é uma pessoa que dificilmente vai perder uma promoção de emprego se ela estiver competindo com outras pessoas, entendeu? Ela dificilmente perde uma discussão. Então, tem crianças que têm esse perfil e que acabam até mesmo tendo diagnósticos errados, entendeu? Às vezes um transtorno opositor, por exemplo, que não é a personalidade dela. E a gente tem que saber lidar com isso e fazer ela extrair o melhor disso. Né? Porque todo perfil de personalidade não tem só coisa ruim, tem coisa boa e tem coisa ruim. A gente sabendo alinhar e instruir a criança. Então, é estimular a empatia dele. Só que a gente precisa estimular em vários outros contextos. Não só nesse que você percebe dos jogos, por exemplo. Tá? Tá, joia. Então, deu uma clareada aí? Sim, ajudou muito. Então, tá bom. Obrigada. Sempre, né, que tiver dúvida, fica atenta lá no grupo, para quando tiver, né, o tirar dúvida, para você participar, tá bom, meu amor? Tá bom, obrigada. Bom dia. Bom dia, bom fim de semana aí para você. Para vocês também. Renilda! Vamos lá, meu amor. Bom dia. Alessandra, a minha dúvida em relação ao Davi, né, que a gente se encontrou no outro grupo, né, e é assim, eu tô tendo um problema com o Davi em relação, eu não consigo, ele dorme, porque eu dou plantão à noite, né, e ele não dorme sem a gente, Alessandra, sabe, Então, ele dorme com o pai dele quando eu estou de plantão. Hoje, inclusive, eu saí do plantão agora. E, assim, eu não consigo, ele não consegue desligar o fato, assim, de que tem que dormir sozinho. Eu não estou conseguindo trabalhar isso com ele. Tá. Entendeu, Alessandra? 8 anos. 8 anos. Em que módulo do curso você está? Estou no módulo 7, né? 7. Eu vou pela numeração. Desculpa. Desculpa, Alessandra. Módulo 7, a parte passei da... Ai, gente, me desculpa, Alessandra, me deu um branco. Bom, você já passou pela fase da autonomia, certo? Já passei. Me deu um branco, Alessandra. Desculpa. Como que tá evoluindo essa parte da autonomia, da sua liderança? Não, Alessandra, assim, do curso em geral, o que eu, assim, nas 5 linguagens do amor, foi assim, veio como uma luva para mim, tá? A questão da autonomia, eu estou tentando liderar, já melhorou muito. Digamos que melhorou 40% em tudo que eu tenho feito. Sabe, assim, eu consigo fazer ele sentar para fazer atividade no horário, então eu impus um horário para ele de 2 horas da tarde. Eu estou colocando, tipo assim, ele levanta de manhã, ele vai para a atividade dele, 8h20 eu quero você pronto. Talvez eu sou muito autoritária, eu não consigo lidar muito com aquela coisa, assim, sabe, aí eu estou trabalhando isso. Ele, às vezes, me cobra isso. Mas, às vezes, assim,
foge do limite da gente, né? Então, assim, eu acho que eu melhorei muito, assim, o feedback que eu tô tendo dele, o Alessandro, foi muito bom, graças a Deus, e o seu trabalho também, tá? Eu queria ficar, eu quero ser mais presente no curso, eu quero aproveitar mais ainda, mas eu já te disse algumas coisas que eu tô tendo um pouco de dificuldade. Mas o que me acontece? Eu percebo, assim, o nível de ciúmes dele é muito alto. Inclusive, ciúmes entre eu e o pai dele, sabe? Ele não quer ficar só, não aceita dormir sozinho, tem muito medo. Ele tá com quantos anos? 8 anos. 8 anos. Qual que é a linguagem do amor dele? Gente, desculpa, Alessandra. Ele gosta de toque. A linguagem predominante dele é o toque, mas ele gosta de ganhar presentes também. Tá. Vocês têm suprido isso nele todos os dias? Vocês têm usado essas linguagens com ele? Temos. A gente tem feito assim, faz mais. Depois que a gente descobriu, faz. Mas eu fico tão assim, porque às vezes ele fica tão meloso, sabe? Aquela coisa assim de exagero. Ele é por esse caminho. E a gente tem que trabalhar isso também, né? A gente tem que tomar um cuidado. Quando a criança ela tá muito melosa, ela está revelando ali uma carência. Quando a criança tem linguagem de toque, a gente precisa usar essa linguagem, na verdade, qualquer linguagem, né? É assim, a gente tem que usar, não só quando ela pede, eu tenho que usar voluntariamente. Quando eu começo a usar voluntariamente, então assim, você vai lá, você vai abraçar, você vai beijar sem ele pedir. E de repente você não tem essa linguagem, para você é um pouco mais difícil, mas só quando a gente começa a fazer voluntariamente, a gente começa de fato a suprir isso na criança, e aí ele para de pedir tanto. Porque, poxa, tá suprido. Né? Eu tô satisfeito. Então, esse é um ponto importante. E outro ponto importante é trabalhar essa insegurança dele. Primeiro precisa conversar com ele, né? Entender o porquê que ele não quer dormir sozinho. Ver se tem algum medo por trás, trabalhar esse medo, né? Vocês têm lá aquela ferramenta do medo sumiu, você pode fazer com ele. Tá lá nos bônus, né? Você pode usar com ele. E aí, precisa ter uma conversa e ele entender a importância dele dormir sozinho. Ele já tem 8 anos. Não é saudável. Muito com ele, assim. Eu estou participando, eu falei, você me dá essa luz, porque eu não sei mais o que argumento. Até hoje, essa noite, no plantão, eu pensei, eu vou dar uma gratificação para ele dormir. Mas eu percebo, Alessandra, vou ser sincera com você, ele sabe um pouco, assim, ele sabe que ele tem medo de ter irmãos, não quer ter irmãos. Na cabeça dele, eu não sei por que carga d'água, porque convivia muito com famílias, ele pensa assim, se a minha mãe ficar com alguém da família soltou isso para ele, ficar com meu pai, ela vai engravidar, então ele me cobra isso. Eu não vou ter mais filhos, já conversei com ele, enfim, né? Então, um dos motivos é esse, mas não é isso o que prioriza, assim, é aquela coisa de ficar sozinho, eu sinto que é medo, né? E como eu saí do plantão hoje, ele dorme com o pai uma noite. Então, se fica os dois na casa, no outro dia eu estou, ele não quer perder o pai. Então, assim, é isso, entendeu? A maioria dos medos que nós temos, eles são irreais, né? Eles acontecem só na nossa cabeça. E eles são inconscientes, assim. A gente às vezes até sabe que tem um medo ali. Só que esse medo, ele induz o nosso comportamento. Então, assim, de repente, você já falou para ele, falou, não, a mamãe não vai engravidar mais. Mas lá na cabecinha dele existe esse medo. Falando, não, mas e se? E se ela engravidar? Eu não sei se ele tem consciência de como é formado um bebê, né, do ato sexual ali, não sei se ele sabe essas informações. Diante disso, eu expliquei para ele básico, né, claro que eu não vou aprofundar, né, então, diante desse medo, algumas coisas eu tive que falar para ele, para no mundinho dele, né,
Mas o que está pegando é isso, ele é essa insegurança, na verdade, eu acho que o medo atrapalha muito ele, em todos os sentidos. Tá, então a gente precisa trabalhar esse medo nele. Quero que você assista de novo essa aula bônus, que fala sobre, né, dessa ferramenta do medo sumiu. E você vai usar essa ferramenta em diversos contextos com ele. Primeiro você vai conversar, entender quais são os medos que ele tem, né? Conversa abertamente mesmo com ele. Ele tem capacidade de te falar isso, você tem capacidade de compreender, e você vai identificar. É medo do escuro, é medo de monstro, é medo de perder meu pai e minha mãe, é medo que se eu estiver longe deles, algo pode acontecer comigo ou algo pode acontecer com eles. Pode ter 1000 coisas aí por trás. A gente precisa entender, e talvez você não saiba todos, né, ali num primeiro momento, mas você vai começar a investigar isso. E você vai trabalhar medo por medo. Entendi. Você precisa conversar com ele. Primeiro a gente traz a consciência, depois a gente vai ter que ir trabalhando esses medos, né, ajudando ele a superar isso. Mas trazer a consciência dele que o papai e a mamãe precisam dormir juntos, sozinhos, e ele precisa dormir sozinho no quarto dele, porque isso é bom para ele, né? Exponho isso a toda, assim, toda conversa, converse isso com ele. Nós somos casados, é normal casal dormir, né? Explico quando você casar. Aí ele fala assim, mamãe, mas você não é casada, porque eu sou amaziada, né? É casada, né? É casada. Entendeu? Aí você vê a criatividade das crianças, né? Então, é o que você vê. Até isso a gente escuta. Mas é isso, sabe, Alessandra? Eu estou passando por esse momento, mas igual eu já te falei, eu assim tenho me ajudado muito, tudo assim, eu tenho visto, estou acompanhando, quero melhorar mais a questão da disciplina, né, em relação a mim também, porque eu também não tenho disciplina. Eu estava acabando de ouvir uma aula sua agora, antes de passar o meu plantão, e você falando da questão da importância das anotações, né? Quero levar isso para ele também, estou trazendo para o meu mundo. Mas, assim, eu hoje, no momento, é o medo, né? Porque eu acho que ele sofreu muito bullying. E eu, assim, diante do trabalho, que eu trabalhei, sempre trabalhei muito, deixei com babás, essas situações assim, tá, né? Ele mas faz ainda terapia ou não? Faz. Ele faz terapia com psicólogo. Mas até então, Alessandra, igual eu te falei, ele faz terapia, levei ele numa neuro, né? Ele usa Ritalina. Vou pedir o medicamento os medicamentos que vocês estão indicando, vou retirar, vou fazer esse teste. Suplementos, né? Não Os são suplementos, né? É isso mesmo. Esses são naturais. Isso, vou fazer se Deus quiser, essa semana eu vou fazer o pedido, porque me interessou muito. Eu vejo que é uma grande necessidade, pelo que eu li, estou compreendendo, né? E assim, ele faz a terapia. Engraçado, Alessandra. Ele fez terapia antes de conhecer, antes da gente dar o diagnóstico, porque eu achava ele diferente, né? Eu não sabia o que era, mas eu assim, sofri muito com isso, porque eu achava que era culpa minha. O comportamento dele, ele não sentava para fazer, as escolas não me apontavam isso. Ele foi numa psicóloga aqui, uma das melhores daqui da cidade, que eu moro aqui em Piuí, em Minas Gerais, né? E a psicóloga também não notou isso. Ela achava super normal. Inclusive, ela até falou, Renilda, eu nem posso. Ela falou, existe um tal de TDAH, mas eu nem posso falar aqui, sabe? Então, assim, eu sempre me culpava muito pelo comportamento dele. Sofri muito com isso. E depois fui numa psicopedagoga, terapeuta, na verdade, também. Ela, na primeira consulta, ela falou, Renilda, como que você conseguiu alfabetizar ele? Porque ele não para, Alessandra. Ele não para. Ele não era uma criança, ele não concentrava. E eu vou ser sincera, eu judiei muito dele, sabe? Punindo ele com castigo, assim, de dar uma chinelada nele, porque eu achava que ele me desafiava, entendeu? Nossa, foi muito traumático para mim. Hoje eu vou ser sincera. Mas agora não adianta a gente chorar leite derramado, né?
Então, passou Então, aqui, hoje... você fez o melhor que você podia fazer. É, Fez o melhor que você então, sabia fazer. aí veio você no Face, aí veio assistir aquelas aulas suas, me interessou, parece que é Deus. Deus vai abrindo os caminhos, vai pondo as coisas na vida da gente, né? A gente não tem muita explicação. Mas aí deu certo com a Débora, mas só que agora eu até vou parar com a Débora porque tá batendo muito a gente, sabe? Eu acho que nesse momento ele tá indo com uma professora de português. Eu pus ele para sanar as dificuldades, porque o rendimento com a gente é diferente, né? E eu trabalho outras coisas com ele em casa. Mas Tá. é isso, sabe? Eu tô fazendo assim o melhor que eu posso dentro do que eu acho que deve, assim, né? Isso. Não, é isso. É uma evolução, assim, é um passinho de cada dia. Um passinho de cada Eu dia. agora estou aprendendo isso, porque eu me cobrava muito. E ao mesmo tempo que eu me cobrava, eu não dava conta de fazer tudo, e aí ficava pior ainda. Virava Exatamente. bagunça. Mas eu, assim, Mas tem dois pontos importantes aí. Essa questão de ser muito rigorosa, né? Percebe o que é que funciona melhor para ele. Porque às vezes, como ele. Normalmente a criança que tem a linguagem do toque, ela é uma criança mais espontânea também. E às vezes, ter uma rotina muito rígida atrapalha ele. Toda criança precisa de rotina. Só que veja o quanto que você consegue flexibilizar dessa rotina para ele, entendeu? Tenha momento, estabeleça uns 2 ou 3 momentos livres no dia, que ele possa fazer o que ele quiser, né? Ah, tudo bem, tá lá na rotina. Não, de tal hora a tal hora é a hora livre. Tá na rotina, mas é livre. Existe uma flexibilidade ali, entendeu? Observa isso. E com relação àquela insegurança, né, para dormir, ele é uma criança que gosta de desafios? Gosta. Eu tava vendo você, ele... Um pouco, né? Umas mais, outras menos. Crianças mais Ele competitivas. gosta, mas ele, eu te falei, ele tem assim, como ele tinha dificuldade na concentração e ele não entendia, eu também não entendia. Eu lançava certas situações para ele que ele não conseguia. Eu percebo isso com ele, sabe? Por exemplo, jogos para ele assim, até a terapeuta falou, o quebra-cabeça, enfim. Eu tenho que tomar cuidado. Eu lançava jogos para ele que ele não dava conta de fazer, não ia dar conta, sabe? Assim, aí você vê que como a gente é ignorante, né? Então, é umas Enfim. situações assim que aí eu acho que parece que traumatizou ele um pouco, sabe? Mas aí eu vou trabalhando aos poucos, né? A gente vai Aos entendendo. pouquinhos, né? Aos pouquinhos, a gente vai eliminando esses medos dele. E com relação a essa questão do sono, faça, não como converse com ele, mas não só mostrando a importância de ele dormir sozinho, no sentido de cobrar isso dele, entendeu? Mas mostra o benefício e fala, filho, você é tão inteligente, você é tão esperto, outras coisas, olha, isso aqui você faz tão bem, né? Lembra aquela técnica do feedback burger? Né? Acho que você já passou por essa parte. Faz isso, elogia, incentiva, aí você vem, olha, eu tenho certeza que você consegue dormir sozinho também, mas a mamãe vai te ajudar. Agora eu preciso que você esteja junto nisso comigo. Eu vou te ajudar e a gente vai conseguir. E aí você cria uma situação que ele queira aquilo. Por mais que ele tenha medo, por mais que seja difícil para ele, ele tem que querer dormir sozinho. Então você cria algum desafio, estabelece recompensa para ele ganhar na manhã seguinte. E aí você faz isso gradual. Fala, eu vou deitar aqui com você na sua cama. Eu vou ficar aqui até você adormecer. E você fica lá com ele. Mas ele vai dormir na cama dele. Você vai dormir lá na cama dele junto, mas ele vai dormir na cama dele. Aí, aos pouquinhos, você vai diminuindo isso. Então, você faz toda a rotininha, faz oração, deitou, falou, mamãe tá aqui no pé da sua cama, eu vou ler um trechinho de um livro aqui, ou eu vou responder uma mensagem no meu celular aqui, ou então eu vou fazer mais um pouquinho de oração aqui. Eu tô aqui, tô no pé da sua cama. E deixa ele dormir enquanto você tá só ali no pé da cama. Aí, de repente, aí passa mais alguns dias, em vez de ficar no pé da cama, você vai, sei lá, arrumar alguma coisa na gaveta do guarda-roupa dele. Falou, não, mamãe tá aqui. Aí, mais um pouquinho, você vai pro cômodo do lado, entendeu? Você vai se afastando aos poucos para ele ganhar essa confiança, para ele perceber que ele consegue
dormir sozinho. Mas antes disso tudo, tem que ter essa conversa e ele tem que querer isso. Tá? Vai testando aí algumas coisas e vai falando comigo aqui na comunidade pra gente ir te ajudando nesse processo. Certinho, Alessandra. Muito obrigada, viu? Um bom dia para você, tá? Para você também, Gabi. Um ótimo fim de semana aí. Vamos caminhando, né? Vamos caminhando, que ainda temos bastante coisa para progredir. Muita coisa, viu? Muito bom. Mas foi muito bom encontrar vocês, viu? Que Parabéns bom, pelo excelente trabalho que vocês fazem, tá? Ajuda muito a gente, vocês não têm noção. Porque, como eu te disse, os profissionais estão muito despreparados para o TDAH. Infelizmente, eu te falo assim, eu assim, depois que eu tenho visto o trabalho de vocês, é que eu tenho assim, às vezes eu tento falar para os pediatras que eu trabalho, falo, gente, faça o curso, sabe? A pediatra dele, tadinha, porque ela não entendia muito também, era só medicação mesmo. O tanto que abre a cabeça da gente, né? O tanto que tem ajudado. E eu, assim, eu agradeço muito, né? E isso é uma bênção, né, Alessandra? A gente poder estar ajudando as pessoas, né? Isso é um dom que você tem e que tem que agradecer mesmo, né? É só gratidão. Fica com Deus, tenha um bom dia. Eu agradeço pela vida de cada uma de vocês, né? Que Deus traz para mim e eu tenho a oportunidade de ajudar vocês nesse sentido. E sempre que você quiser trazer um conhecimento, uma clareza, né, com relação a isso para os profissionais, ou até para outra mãe, enfim, pode compartilhar o link comunidadetdh.com.br, porque lá, né, nesse site, eu explico como, sabe aquelas aulas, né, que você assistiu, gratuitas? Lá tem um resumo. Nessa página tem um resumo, a pessoa vai poder assistir, ela vai poder entender e decidir se ela quer aprofundar naquilo ou não, né? Não, eu tenho muito descrentes e a gente precisa trazer esse conhecimento. Porque assim, o mundo mudou, as ideias têm que mudar, né? As coisas estão assim, é uma mudança. Eu entendo assim, gente, eu sou TDAH, Alessandra, eu te falei, né? E olha, eu me identifico, assim, me fortaleci muito diante do Davi. Hoje eu entendi, eu superei algumas coisas, mas eu te confesso que hoje eu estou tirando carta de motorista. Ai, parabéns! E assim, eu era uma pessoa que eu tive uma pessoa, assim, um ex-namorado meu que tinha autoescola, nós terminamos, rompemos, porque eu não conseguia, entendeu? Não entrava. Então, hoje, eu tive uma evolução muito grande. Eu acho assim, eu falo, nossa, se eu tirar a carta, eu consigo fazer tudo. Porque é uma necessidade, Esse é né? O poder da ação. Se a gente vence um desafio, eu falo assim, que hoje eu tenho condições de ajudar meu filho, né? Antes a gente não teve, tem condições de me ajudar também, porque ainda há muito tempo, né? Todo tempo é tempo. Mas é isso, Alessandra. Muito obrigada, viu? Tenha um bom dia, viu? Tem me ajudado muito. E eu estou espalhando o seu trabalho aí, sabe? Eu divulgo muito porque é uma coisa assim, eu falo que até para você indicar alguma coisa é muito complicado, né, Alessandra? Você sabe disso, né? Mas assim, estou te indicando com maior segurança porque eu percebo a seriedade do seu trabalho, tá? Isso é muito bom, feliz. Tá? Continua nessa linha aí de seriedade, porque a gente está vendo as complicações que a gente tem, né, em relação aos profissionais, né? Sim. Mas é isso, tá? Tenha um bom dia, fica com Deus. Você também, e para todo mundo que está aí assistindo também, né? Um excelente fim de semana para vocês. Obrigada, viu? Tchau, meninas. Tchau.